Olá, galera. As pessoas têm me pedido um pouquinho mais de informações, né, a respeito dos leilões de imóveis. Vou explicar um pouquinho, né? São várias modalidades, são várias hipóteses que pode culminar num leilão, seja um leilão judicial ou um leilão extrajudicial. Os leilões extrajudiciais são aqueles pautados na lei de hipoteca, na lei de alienação fiduciária ou na lei de incorporação imobiliária. Vou tratar aqui para vocês entenderem um pouquinho o que acontecia antigamente. Antigamente, a maioria dos contratos era com base na lei de hipoteca. Essa lei, de fato, tornou-se, né, não muito efetiva, não muito segura para os bancos. Por quê? Porque o bem pertencia ao mutuário, ou seja, pertencia à pessoa que ali morava e que dava o bem em garantia ao banco. Em verdade, a pessoa só adquiriu aquele bem por conta, muitas vezes, do empréstimo que o banco, né, fez para que aquela pessoa tivesse e conseguisse adquirir o bem. Porém, o que acontecia? Para que o banco, é, na hipótese de um inadimplemento, ele viesse a executar esse devedor, ele precisaria fazer o procedimento, né, previsto na lei, no Decreto-Lei 70/66, e só que tratava-se de uma expropriação fora do judiciário, então isso começou a ser questionado na justiça, a constitucionalidade do Decreto-Lei 70/66, né, de 1966, que foi feito lá naquele momento do regime militar, né? Então, era um instituto que visava dar segurança jurídica para o banco, né, continuar a fazer empréstimo, porém, efetivamente não trazia essa segurança. O que acontecia muitas vezes? Eu vou dar um exemplo para você ter ideia. Certa vez eu adquiri um imóvel onde eu pude analisar previamente o processo, pesquisar, né, fazer toda a análise tanto do imóvel, da ônus reais e também dos antigos mutuários, e eu verifiquei, todo mundo verificaria isso, tá? Na sentença judicial, na parte ali do relatório antes da fundamentação, que vem na sentença, que o juiz trazia que a pessoa comprou o imóvel mais ou menos em julho, não chegou a pagar nem a primeira prestação e em agosto ela promoveu uma ação contra a Caixa, né, alegando que juros extorsivos, que havia nulidades no contrato, enfim, ela não chegou nem a pagar a primeira prestação. Esse processo se arrastou por longos 14 anos. A pessoa morou de graça, nunca pagou IPTU, né? Não era condomínio, mas se fosse um condomínio provavelmente não teria pago condomínio, né? E morou por 14 anos de graça, né? Por quê? Porque quando era promovida qualquer ação questionando aquele contrato, né, a execução ficava suspensa e a Caixa não poderia fazer nada. Então, isso aconteceu muitas vezes, né? E eu adquiri esse bem, né? E tive muita tranquilidade em adquirir esse bem porque verifiquei essa hipótese. Porque enquanto muitos estão aí se esmerando, né, para sustentar suas casas, suas famílias, pagar seu aluguel e fazer tudo com dignidade, muitos utilizavam desse instituto, né, para fazer exatamente isso. E tal coisa acontecia porque o bem era do ex-mutuário. E para a Caixa Econômica expropriá-lo, né, teria que fazer todo esse procedimento. Logo, a diferença é a seguinte: na alienação fiduciária, o bem não é do mutuário, do devedor. O bem é do banco. Agora sim, os bancos têm, né, uma lei que efetivamente resguarda o seu direito de executar. Então, enquanto na hipoteca o bem pertencia ao devedor, e se este devedor deixasse de pagar o condomínio,
o bem ia para leilão, e inclusive a Caixa Econômica perdia sua garantia, porque a hipoteca é um instituto que pode ser feito até em primeira e segunda hipoteca, tá? Então, o Código Civil traz, isso já é uma informação para vocês aí, do leilão judicial, que a arrematação extingue com a hipoteca, desde que o credor hipotecário seja intimado do leilão, participe, seja proporcionado o contraditório e ampla defesa a ele. Então, muitas vezes, o banco perdia esse bem até mesmo por outras execuções desse devedor, seja uma execução trabalhista, uma execução de condomínio, uma execução fiscal. Por isso, a hipoteca praticamente não existe mais para os bancos, né? Pelo menos se tratando de imóveis, é o que eu vejo. Hoje é na alienação fiduciária. E o que acontece na alienação fiduciária? São dois registros, tá? A pessoa compra o imóvel, você vai ver na nos reais. Fulano vende para ciclano. E logo depois, essa pessoa dá o bem em garantia ao banco. Trata-se de uma propriedade resolúvel. Resolúvel porque se resolve com o adimplemento do mutuário, né? Daquele fiduciário, fiduciante. Então, o bem já pertence ao banco. E em se tratando, né, na hipótese de um inadimplemento, a lei fala em 3 prestações. Na prática, a gente verifica aí que muitos ficam até muitas prestações do que isso, né? O banco envia um requerimento para aquele cartório de registro de imóveis para notificar o devedor para que purgue a mora em 15 dias. E se não purgar essa mora em 15 dias, com a prova do pagamento do ITBI, fica consolidada a propriedade, que agora não é mais resolúvel, né? Fica consolidada a propriedade em nome do banco. Agora, se a pessoa adimplir todo o contrato, quitar o financiamento, essa propriedade se resolve, resolúvel se resolve, né? E baixa-se a alienação fiduciária em favor do banco e a pessoa tem a propriedade plena. A lei diz que quando acontece essa alienação fiduciária, a posse se bifurca em posse direta da pessoa que está ali morando e posse indireta do credor fiduciário, que é o banco. Assim como ocorre num aluguel de imóveis. No aluguel, o locador ele tem a posse indireta e o locatário tem a posse direta do bem, ok? Então é isso que acontece, gente. E lá no Instituto da Lei de Alienação Fiduciária, prevê que, ocorrendo esse inadimplemento, essa consolidação da propriedade, o banco ele não pode ficar com o bem para si. Ele deve proceder conforme dispõe a lei, fazendo o primeiro leilão, que no primeiro leilão será com base no valor da garantia fiduciária. Sabe quando você paga um engenheiro para avaliar o imóvel? Ele traz um valor. Esse valor consta no contrato. No primeiro leilão vai ser leiloado pelo mínimo desse valor. E no segundo leilão, pelo valor da dívida. Por isso que às vezes você já deve ter visto um imóvel que vale, digamos, 200 mil reais e ele no segundo leilão vai para 400 mil reais. Por quê? Porque no segundo leilão é o valor da dívida, incluindo dívidas fiscais, dívidas condominiais, custos de publicação de edital, leilão, essa coisa toda, né? E a dívida torna-se impagável. Essa é a verdade. Nem vale mais a pena. Isso é uma dica para você que talvez esteja neste momento, né, sendo executado do seu contrato de alienação fiduciária. Muitas vezes eu já vi pessoas brigando na justiça por pagar 40 mil reais, né, para quitar o financiamento. E no site da Caixa, a Caixa está vendendo para qualquer pessoa, inclusive para o ex-mutuário, por 20 mil reais.
E isso, de fato, ocorre por falta de conhecimento. Então, você precisa procurar um advogado especialista em direito imobiliário, tá? Porque depois de consolidada a propriedade, ou arrematado, adjudicado lá no procedimento da lei de hipoteca, meu amigo, você perdeu o bem. E se você quer ficar com o bem, recompre um imóvel. Não fica brigando, né? Você pode, é seu direito. Se você acha que ali há uma nulidade, pode, mas se você destravar para isso e olhar, né, que você deu causa com inadimplemento, cumpria você, meu amigo, pagar o contrato, ali pacta sunt servanda, vale o que está escrito, previa a sua obrigação contratual de pagar. E se você não paga, entenda, compre esse imóvel de novo, cara. Compre esse imóvel de novo. Não fica, agora, poxa, pessoas ficam, né, numa situação muitas vezes de conforto, né, 10, 15 anos morando de graça no imóvel. Uma hora esse imóvel vai ser arrematado por outra pessoa que precise, por outra pessoa que sonhe comprar um imóvel para sua mãe, para o seu pai, sonhe sair do aluguel, sonhe sair de uma comunidade perigosa, tá? Então, atenta para isso. Vai lá, verifica se seu imóvel não está na lista de imóveis da Caixa e compra de novo. Se você não tiver nome limpo, peça para um familiar e ele compra para você, financiado 100% na atual regra aí do Feirão Digital da Caixa, que começa amanhã. Beleza, gente? Deu para entender mais ou menos como funciona, né, os contratos, as execuções pautadas na lei de hipoteca, na lei de alienação fiduciária, e eu vou deixar aqui, né, como curiosidade, a lei de alienação fiduciária, que eu vou tratar isso num outro assunto. Meu amigo, desculpa, vou tratar da lei de incorporação imobiliária, vou tratar isso no outro dia, tá? O que acontece? Sabe esses imóveis que são vendidos na planta? A construtora, ela precisa de saúde financeira para tocar a obra, tá? Ela constrói, né? A construtora, a incorporadora, ela constrói com esses recursos de todo mundo estar pagando mensalmente. Se um, outro, 10%, 20%, 30% para de pagar, isso prejudica quem? Quem está pagando. A obra não vai sair. Então, a lei, ela prevê também esse restabelecimento da saúde financeira da incorporadora, executando esses contratos através do leilão. Então, meu amigo, se você achava que leilão era só de imóvel usado e ocupado, eis aí uma informação. No leilão, pautado na Lei de Incorporação Imobiliária, inclusive eu já arrematei salas comerciais na Barra da Tijuca, você adquire imóvel novo, primeira locação, desocupado, novinho, prédio ó, tinindo. Inclusive já atendi alguns clientes também que tiveram ótimas arrematações em Icaraí e Niterói. Olha, muito bom, surpreendente. Lei de incorporação imobiliária, tá? Isso daí a gente fala um pouquinho mais para frente. Se tiver dúvida, se tiver curiosidade, deixe seu comentário, deixe seu like, por favor, né? Tô aqui, ó, sou o garçom. Por favor, deixe a gorjeta. E uma boa noite para todos. Deus abençoe. Eu posso te ajudar, tá? Conte comigo. Bora arrematar.